porque muita gente perguntava assim. A gente fala aqui, a gente fala no WhatsApp, de madrugada. Sabe aquelas coisas que horas no telefone para filho? É coisa de mãe. Você fez coisa que mãe faz para filho. Não, isso aí é normal. Eu não teria paciência. 4 horas no telefone, 3 horas eu com dor, você orando, você ministrando a palavra, de força, de esperança. O salmo. Você é demais, Márcia, você é demais. Você que é! Você que é! É uma maravilha essa menina, você sabe. As pessoas ficam perguntando, muitas vezes eu ouvi isso, mas eu não tinha como responder. A Márcia é que sabe, não é? Mas será que tudo isso que a Renata está passando não tem um lado espiritual? Não tem uma coisa que poderia aliviar, não é? Ou então, sei lá, alguma coisa que fizeram para a Renata, para que ela desenvolvesse um problema como esse. Então, eu acho que era legal esclarecer. A Renata mesmo estava falando, você não acha que existe essa coisa de karma, de pagar por uma coisa? Você não acredita nisso, né? Eu não... A Márcia pode dizer melhor, porque a Márcia é uma estudiosa. Inclusive, a minha psiquiatra falou dela. É mesmo? A minha psiquiatra falou que respeita muito o trabalho dela, porque existem pessoas que nascem mesmo com essa sensibilidade. Então, você imagina, a medicina aprovar e assinar... Exatamente. E está acontecendo cada vez mais, né? A minha psiquiatra acompanha seu trabalho e te admira. Doutora Adriana, muito obrigada pelo carinho. Que bárbaro. Porque ela segurava fisicamente por poucos momentos, mas você segurou muito mais por muitas horas. Olha só. Porque, assim, os médicos têm uma pesquisa que demonstram que as pessoas que têm fé, que acreditam em alguma coisa, que têm um apoio espiritual, sofrem menos, reage mais depressa, é mais resistente à dor. Né? Era a mesma coisa nos campos de concentração. Sobreviveram os que acreditavam, né? Os que tinham fé, os que tinham... aqueles para os quais a vida tinha um sentido, além até da própria vida. Mas a religião é do homem. Ela está certa, do jeito dela pensar que estava ali atrás. A religiosidade é interessante. Dizer, eu não preciso ser budista, eu gosto de mantra budista. Eu não preciso do rótulo. Acontece que eu tenho uma fé imensa em Deus e Nossa Senhora. Eu quero, antes de falar com ela, eu quero dizer o seguinte, eu estava aqui sentada no teu programa, ela estava na UTI, tá? E aí, uma pessoa chegou aqui e me deu o nome dela com a data de nascimento, você vê onde você chega. Tá. E me perguntaram. Vocês estão me deixando impressionada. Pois foi aqui. Deixa eu explicar para você. Então, a Renata eu não sei sobre karma, ela pode falar, entendeu? Eu falei assim, eu não sei. Não sabe, porque ela esquece, mas assim... Me perguntaram assim, por enquanto. Ela esquece. Vocês estão vendo o grau de intimidade que nós temos. É coisa de filha, gente. Então é assim, eu escrevi, não, essa moça vai ficar ótima. Quem falou que ela vai desencarnar? Não. Então foi aqui no seu programa. Uma enfermeira ouviu da UTI, entrou e falou, Renata, então, a dona Márcia, que era ele, a mulher tá lá na Sônia Abrão, falando que você vai sair dessa, pronto, acabou. E ela pegou isso pra ela, aí ela pegou isso pra ela, ela falou, não, e ela já me conhecia assim. Já era sua fã. Então, a Márcia falou, então, tudo bem. A partir daí foi a minha história com a Renata. Olha que bárbaro isso. Depois disso ela me procurou e eu não via, eu não sei olhar muito um dia eu olhei, bem depois, eu olhei e estava lá. Eu procurei muito você. Tava ela me pedindo para ser. Eu procurei demais você, celular. Eu falei, nossa, eu vou falar com ela. Foi aí que começou. Eu falei, Renata, é assim, não é assado? E aí a gente começou. Ela me procurou de um bom tempo depois. Então, a história da Renata com a espiritualidade, não importa para mim se é com Salmo, se é com Pai Nosso, é o encontro dela com ela perante a vida dela. Certo. A falta de ego que ela está tendo de estar aqui e ali para passar essa fé, que é legal. Isso é muito bom. O que essa moça sofreu de dor, eu sei porque eu trabalho com médico do ácido astral. Sim. E eu sei como ela passou por tudo isso. Já já a gente volta com o nosso papo com a Renatinha Banhara, mas agora eu vou conversar com a Thaisa. Aí o que eu fiz? Eu fiz o mapa astral que eu prometi pro teu filho, né? Que você não ia dar. Eu vou dar. E eu fiz o mapa, você lembra? E gravei pra o mim, mapa. pra Jimenez. Pra Jimenez, você lembra da Jimenez? Eu te agradecer mil vezes, que ela ama o mapa astral dela. Eu também amo o mapa astral. Não,
Você, Ela adora a Luciana, me adora. A Luciana te adora, louco por Verdade. você. Um beijo pra você ela. deu uma pastoral do seu filho para ela fazer, porque é muito legal. Dá. É muito bacana. A Lu teve vários livramentos, várias coisas, e ela se pega muito numa pastral. No mapa, o verdade. meu me pega em você. Aí eu passei o mapa pra ela e no mapa tinha. E no mapa dela, se ela ler de novo, lê não, porque eu mando áudio. Você tá? manda Vou te áudio, mandar. tá. Lá estava, até outubro de 2018. Agora vamos falar de astrologia? Vamos, Não tem vamos, fé. Vamos falar vamos uma lá. coisa? Sim. Até essa doença, ou esse karma, ou história que quiserem chamar, há 10 anos atrás era para ter acontecido. Da Renata, você está falando? Está no mapa dela. Isso veio somatizando no físico dela alguns problemas mentais nem sei, de dores na vida. Tá. Psicológicos. Dores mesmo, na né? vida. Emocionais. Foi somatizando e aquilo foi ficando. Digamos, a aura foi ficando adoentada. Tudo bem assim? Tudo. Esse mapa me dá um livramento dessa moça de tal forma, em outubro deste ano, agora. Então, ela teve o livramento, tanto que ela apareceu em outubro em todos os lugares. Foi mesmo. E você quer ver ela virar tudo, zerar, dezembro agora. Nós somos dia 20, final desse ano, acaba a história. Astrologicamente falando. Certo. Então, isso é bárbaro, porque eu confio em bárbaro. astronomia. Não vou falar de astronomia, gente, é coisa de astro. Então, esse pedaço, esse percalço, acabou. Então, daqui pra cá, ela passa dos 87 anos de idade, tá no mapa dela. Quando eu ouvi isso, eu adorei. Que Deus tinha certeza que não ia ser agora mesmo, né? 87 tá bem longe. Então, sabe, eu acho bacana essa história. Inclusive, porque tá falando de fé. Gente, ela tá falando da vida dela, tá mostrando, ela tá esmiuçando a dor de uma mulher linda, de uma mulher que foi invejada, de uma mulher que trabalha demais. Sim, sim. Porque uma coisa é você mostrar um rótulo para uma pessoa normal. Agora, para um paranormal, você não mostra. Você mostra, eu sei quem é ela. Tá, Você é entendeu? verdade. Mas como você sabia quem eu era sem me conhecer? Porque, pois é, mas eu não Então, fiz quando teu eu mapa. assisti, ouvi, que eu não me Porque recordo me deram por causa aqui, dos me deram remédios. aqui, me deram aqui. Como Teu você nome. sabia quem era a Renata sem saber? Não, Porque eu sabia quem era você. Não, mas você por exemplo, a Renata Banhara, eu sou meio desligada, tá, Renata? Renata Banhara, quando me deram aqui, Sim. acho que foi um dos meninos Sim. teus, aquela menina que vai na Luciana Gimenez. Aí eu me lembrei de você, mas assim, não me interessa quem é a Renata, me interessa aquele nome que me deram, com aquela data que me deram nessa. Você sente? É nisso que eu vejo você tudo. sente. Você Olha. vê Eu vi tudo. tudo, eu vi tudo como ia ser. Por isso que é uma responsabilidade enorme. Claro. Né? Por isso que eu falei perante não, ela sai dessa, imagina, isso aí é um sofrimento que acabou. E a menina foi para a UTI e falou, isso se chama clarividência. A gente nasce assim, né? Todo mundo tem, é que não desenvolveu ainda, mas meus bisnetos já vão ser. Tá? Todo mundo tem, é uma questão de acessar um pedacinho da cabeça da gente a mais. Então, naquele momento, eu vi a Renata boa, bem. E depois eu fiz teu mapa, né? Depois a gente se conversou. Então, eu tenho karma? É o meu, é uma forma, é o meu karma, eu tenho que trabalhar, né, Renata? Eu tenho um karma? Eu trabalho com cura, né, Renata? Então, uma vez por mês, ninguém sabe aqui porque eu nunca falei, mas assim, uma vez por mês eu alugo uma sala, eu recebo 1.200 pessoas para dar passe. Das 10 da manhã às 10 da noite. Lembra disso? Doutor Bezerra de Menezes. Mandar a almofadinha. Foi. Trabalhando. E ai de mim, se não o fizer. Quer dizer, se eu recebo, se eu tenho fluidos para passar, não sou eu, coitada de mim, eu sou a médium. O que vem é lá de cima e a gente passa. Então, eu faço isso, Renata, tenho 65 anos, eu faço desde os 14, 13. Meu pai fazia, minha avó fazia. Então, é uma história. Então, é que a gente se apega, ela é muito querida. Tá. Ela é gata manhosa. Ela é assim, né? Sim. E a gente se apega. Então eu fiquei apaixonada. Você sabe disso, você sabe que a gente vive falando. E não é porque é a Renata, para mim pode ser João ou Pedro. Você pergunta para tua galera aqui. É Tanto verdade. me faz. O que importa é que ser ela humano esteja, mesmo, exatamente, né? é que ela esteja boa, que ela esteja bem e ela vai superar. Você estava me falando uma coisa que eu estava ouvindo aqui. Essa bactéria, Renata, eu fiquei intrigada em alguns programas que eu tive do Kleber, etc. João Kleber. Ela está no teu corpo, mas ela pode ser eliminada a qualquer hora pelo seu próprio corpo. É porque teve um momento que você Então, falou, pronto. não, ela vai É estar só isso que eu sempre queria. aqui. É, Não foi isso? Foi. Eu fiquei também. eu fiquei falei, intrigada, porque ela está indo embora. Ah, eu acho que foi o subconsciente falando. eu acho que horrível. foi. Isso também foi há Não, 2 Também meses, Na verdade, é porque quando eu acho que ela vai embora... Ela vai. Na verdade, eu nunca tive dor, né? Então, eu não sei. E eles falam que leva de
Bem, primeiro falaram que era 6 meses, primeiro falaram que era 3 meses, depois falaram que era 6 meses, agora é de 12 a 18 meses para ela ser absorvida e eliminada. Né? Se não estiver falando uma besteira da parte médica. Importa. Enfim. E eu falei o quê? Desculpa, que a Cíntia te perguntou, mas ela vai ser eliminada? Você falou, não, ela vai estar aqui para sempre. Ai, que horror. Mas eu imaginei mesmo. Já era. Agora você falou, eu não sinto dor, mas você disse que tem dor nas juntas. Não sinto dor nas cirurgias. Ah, tá, eu não sinto dor quando você fala assim para mim, Renata, vamos operar? Eu opero 50 vezes. No dia a dia, todos os dias, eu tenho dor de 1 a 10, eu tenho 4 constante, que não vai embora, que é medicado com a base psiquiátrica. Certo. Os remédios de sedação, eu tomo 3 antidepressivos, tomo outros remédios para dosar essa dor, porque essa dor, você não tem nada, você não pode jogar um antibiótico em mim super forte, porque você vai lesar os órgãos daqui para baixo que já estão machucadinhos, que já sensíveis, eu fui uma mulher que sempre teve uma vida saudável, então assim, eu nunca fui de tomar muita medicação, coisas erradas, etc. Não, eu não tomo nem refrigerante. Adoro um vinhozinho, um chopinho, mas assim, raramente. Mas eu não tomo nem refrigerante. Então, daqui para baixo, estragou um pouquinho de tudo. Então, o coração deu uma inchada, o triglicérido subiu, a diabetes está vindo. Então, assim, uma coisa, o corpo vem uma coisa atrás da outra. E dor, eu sinto de 1 a 10, eu sinto 4. Mas já senti 26. Quando o médico falava, você está de quanto hoje? Eu falava 20. Sim. Mas assim, enquanto... eu fico meio perdida com o negócio do remédio. Os remédios ainda não estão. Eu vou voltar para cá com tudo em ordem. Mas me dá muito branco, assim, os pasmos, os remédios, né? Mas são os remédios que me ajudam, a não estar trêmula, a não sentir de fato a dor, né? Que senão eu não conseguiria nem falar com você. Eu ia estar desesperada e nervosa. Eu não fico. Mas é de 1 a 10 é 4 a dor. Nas juntas e são dores reumáticas. São dores reumáticas mesmo. Porque assim, essa bactéria ela para nas juntas, em especial nos joelhos, que eu já operei, mas não adianta. Eles até pensam em operar de novo, mas eu prefiro não mais, porque não adiantou. Não adiantou. Então, eu acho que de ela embora. É como a cabeça também. Rever, né? Abrir de novo, para a gente poder mexer, limpar um pouquinho mais, dar uma arrumadinha. Eu acredito que não. Eu acho que quando a gente mexe, uma coisa estraga a outra. Quando eles me perguntam, quando eu tenho opção, né? Lógico, eu não vou passar por cima do médico. O médico me pergunta, você quer abrir de novo? A gente pode ter uma nova paralisia, pode ter um probleminha aqui, um probleminha ali. Eu falo, não, doutor, podemos não mexer? Podemos não mexer. O joelho, podemos não mexer? Podemos não mexer. Então, eu prefiro não mexer mais em nada, a não ser que ele fale que tem, como é o caso de amanhã, que eu tenho que fazer a história da barriguinha, do estômago, né? Estômago, já. Uma cauterizada. Exatamente. Mas é uma coisa que eu não sinto dor nenhuma, tudo bem. E só vou fazer o que eles falarem. Agora, se eu puder optar, eu não vou operar. Porque uma coisa mexe na outra. Você lembra da paralisia que eu tive nessa região? Eu tive que fazer muita fono, porque fono está, eu não sei se as pessoas sabem, está nos exercícios. E físio também está nos exercícios. Né? As pessoas acham que só físio, mas é fono também. E eram muitos dias de hospital. E quando você vai muito ao hospital, tem uma hora que você quer viver. Eu queria viver isso. Eu queria me trazer de volta para a vida. Eu queria me ver assim, eu não me via mais assim. Tá linda. Tanto que eu saí das redes sociais. Porque eu comecei a acreditar num reality show porque eu ia lá e falava, hoje eu fiz tal tratamento. Hoje eu fiz tal tratamento. E postava. Isso não é legal, porque vira um reality show de doença. E quem está doente, e tem muita gente doente, Sônia, eu recebi mais de 5 mil pessoas por mês me mandando, que eu não consigo responder, mas eu leio grande parte do que eu posso, lógico, de dores, etc. Pessoas que não têm um plano de saúde, pessoas que precisam do SUS. O SUS vai muito bem em algumas regiões, outras não. Mas mesmo assim, eu indico que quando uma pessoa tem a dor, ela vá para o SUS procurar ajuda. Porque pode dar sorte de ter médicos maravilhosos no SUS. Tem casos ruins e tem casos bons, mas precisa ir para o SUS, precisa da ajuda. Ninguém pode ficar em casa se automedicando como eu fiz. Foi um grande erro inicial que eu não precisaria ter passado por tudo.
Agora, espiritualmente, o significado da dor, muita gente fala que é purificação, seria isso? Então, essa menina está purificada, santificada, né? Em casa que eu tô glorificando. Tá mesmo, Não, tá existe uma mesmo. linguagem do corpo, né? Existe. E ela é cientificamente já que comprovada. Você tem muita raiva de alguém, muito tempo. Você é uma pessoa raivosa, você vai adoecer seu fígado. Tá. Você é uma pessoa magoada, vai adoecer seu estômago. Então a dor, ela pode ser reflexo. Nossa, então eu tô magoado. Então tá tudo estragado. Mas você não daqui pra remédio, baixo que estragou foi tudo. Mas aí é não, mas química, aí né? é Remédio. consequência da tua cabeça. Muito bom. Como é bom você estar na minha frente pra poder explicar, né? Foi uma consequência dos remédios, não que você tenha tido essa dor. Sim. Porque eu não tenho mágoa. Você, não, te conheço, você não tem Passei medo. pra frente. Já foi. Né? Foi. Dor. Tirou o excesso de bagagem emocional e É joga muita tudo cruz fora. pra carregar os 42 anos. Você te liberta, né? Não, ela liberta mesmo. Liberta. Que bom. É engraçado isso. Ela tem uma autoconfiança. Eu acho que ela está curada por conta dela. Então, assim, a dor ela vem Tanta gente. por conta de você criá-la. Que não é o caso dela. Ai, coitadinha de mim, papapá, tá. Pô, ninguém aguenta. Ou ela vem por um karma, ou vem por alguns. Para mim, ela teve alguma coisa, eu já falei há 10 anos atrás, por aí, alguma coisa muito assim, sofrida e marcou. Então aquilo fica sabe marcar o corpo? Sim, e como sei. ela tem um problema na cabeça, porque ela tem muito Marte no mapa dela, que é a cabeça, Sim. afetou a cabeça. Se fosse eu, seria a mama e assim vai. Então, as doenças dela seriam, até quando ela for embora da Terra, na cabeça. Olha, Por que conta do loucura, mapa, né, você está gente? entendendo? Tô Então não é entendendo. porque a cabeça dela é ruim que ela ficou. Não, é porque ela tem Marte em tudo quanto é lugar do mapa dela. Então o ponto fraco dela é a cabeça. É a cabeça. O outro é o coração, o outro é. Então tá. Eu acho que é assim, eu acho que foram marcas da vida. Entendi. Agora, essa dor colossal que ela passou, Deus não. Existe uma frase: Deus não erra. Deus, não é? Deus não erra. Então, se eu estou passando por isso, que conversa que é essa? O que eu tenho que tirar de lição desse converser todo que está acontecendo na minha vida? Por quê? Na hora eu vou estar muito emocionada e não vou perceber o que e por quê. Mas depois, com a autorreflexão que ela já vai faz, mostrando ela vai falar, o pô, que então seria, é né? aquilo, é isso. Quer dizer, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que me desfazer disso. É uma limpeza mesmo, é um Ajax na É alma. verdade. Sabe uma coisa que as pessoas perguntaram muito, eu até citei aqui, e eu acho até pesado, né? Quando se fala assim, nossa, mas será que alguém com inveja da Renata, querendo o lugar da Renata, até na escola de samba, no carnaval, essa coisa toda, Nossa. não fez um trabalho, né? Que Eu o já pessoal olhei, fala, falaram não muito fez sobre isso isso. para ela? Será que não é uma coisa encomendada para realmente, Ouvi né? muito isso. Destruir a No carreira rosto, dela. né? Como Deixa eu é te que dizer uma você coisa. ouviu muito no rosto, por causa da tua muito, beleza, procurada né? por muitos eu não muito sei se espiritualistas, espíritas, como né? fala, não sei se espiritualistas ou do candomblé, Da ou Umbanda. são religiões, desculpa, eu tenho você pouco não conhecimento conhece, tá de certo. religiões, mas eles me procuraram falando de trabalhos graves e foi no rosto justamente por isso. E É tal história, né? Uma mulher bonita. Isso é verdade? Você não tem trabalho de magia negra. Se você tivesse, você teria tido um derrame fatal e já estaria paralisada total. A magia negra, e até que me provem ao contrário, eu sou Mas eu estudiosa. paralisei 8 dias, por exemplo. Mas, mas o teu anjo da guarda veio, né? E como, hein? Fazer Nossa. pipi no Tipo? na madre. Tá. Na comadre, Veja comadre. bem, sempre uma pessoa em evidência e bonita, ela é invejada. Quem? E realmente, o corpo da gente sente essa inveja. Eu acho mais assim, a Renata não teve, mas ela teve praga. Então é chato ficar falando, praga, alguém praguejou, tá, e daí? E daí fica aqui, ó, na tua aura. Praguejar é muito ruim. Dessa vida de outra. Dessa. Lá pra trás, tá? Resolvido o assunto, teu corpo astral está limpo. Disso eu assumo. Porque o que eu De cuido... outras vidas eu não traria esse karma. Não. Você acredita em outras vidas? Eu acho que Acha sim. que existe essa possibilidade, pelo menos? E eu não penso muito sobre isso. Eu acredito que não, mas eu não penso muito sobre isso. Tá. Não. Tá, então assim, Eu só penso numa coisa, eu penso que No se eu aqui morrer, agora. eu Você não não penso morre, no que você- aconteceu. Tá. Eu não penso, eu nunca parei para pensar nisso que você me perguntou agora, eu nunca parei para pensar. A única coisa que eu penso que eu vivi durante a dor é assim, se eu for embora,
Deus vai me dar licença, mas eu vou estar do lado dos meus filhos. Entendi. De alguma forma, eu quero Sim. ser... Igual aquele filme Gol, Choque Vida Infantilidade, Não, eu me mas é sentia legal. assim ali. Eu acho que vocês pensam a mesma Sim, é a coisa. mesma Então eu não coisa. penso atrás, Coisa eu de penso mãe. pra frente. Eu falei assim, como é que Deus, o Senhor não faça isso comigo? O Senhor não me tire daqui, me leve para outro plano, não me deixe sem comunicação, porque eu quero estar sempre assim. Se eles forem tropeçar, eu, A gente socorre, né? eu penso nisso. É uma loucura de mãe, mas enfim. Existe mesmo essa linha direta, mãe e filho? Nossa Senhora. Há várias moradas na casa do meu pai, Meu está na pai, é Bíblia, que é o verdade. livro, né? Então, eu viajo para tanto lugar. Juro que eu viajo, juro que um monte de gente que é espiritualista viaja. É lógico que tem. Escuta, para que eu tô aqui então? Eu não tô entendendo. Que Deus é esse que vai fazer a Márcia passar por, essa menina, passar por tudo isso a troco de nada, não é um crescimento espiritual, aí ela morre, pumba, virou cinza, acabou a Renata Baiara. Que brincadeira é essa de Deus? Deus, com todo respeito. É só um exemplo, Deus. Pelo amor de Deus, Deus. Mas assim, não, existe um começo de alma, várias vidas, até você não precisar estar aqui. Quando é que a gente não precisa mais voltar? Porque esse planeta é ruim demais. Pô, isso daqui é um purgatório, Você não é? sabe O que é o purgatório não é aqui? Sônia. Ah, eu acho. Mas ela- eu mas acho. é o planeta- isso aqui Porque chama é tanta expiação e provação. prova. É, Como as é pessoas que estão do lado de muito. lá da televisão acham que a gente, do lado de cá, é extremamente feliz É, e sonham exatamente, com que a gente isso. tem o passaporte Eles do não paraíso, né? imaginam- Eles não imaginam o sofrimento que nós temos no dia a dia de tudo. Com todo mundo, né? Mais uma pausinha aí no nosso papo com a Banhara, mas a gente volta lá já e já. Eu vou retornar aqui com a Isis para a gente falar da Adriana Costa. E se a gente for falar, tem mais lá atrás na história da humanidade que você vai muito além. Muito pior. Então, eu acho uma ignorância, eu fico brava quando alguém vai na televisão, o mundo vai acabar, olha essas meninas, olha a dança, entendeu? Você sabe da história da humanidade, você lembra da história de Roma, você vê, tá. Sodoma e Gomorra, né? Pois Acabou. é. E hoje em dia, cada vez menos, eu vejo pela pureza dos jovens. O meu Os filho, por jovens, exemplo, né? é um menino, o seu filho deve ser um menino Sim. puro, romântico, Romântico. focado. Você vê que Eles não cada vão querer vez... várias parceiras, né? Como no nosso Não, tempo. né? Os É homens do nosso engraçado. tempo tinham amantes. Vai ser o homem feio tinha que ter ser amantes. canalha Exatamente. para ser respeitado Amante? pelas mulheres. Será que horror? Hoje É, o homem uma tem que coisa ser louca, né? bacana, tem que Bacana. ser honesto, tem que ser carinhoso, tem que ter até um lado feminino, entendeu? Sim, Na certo. minha época, eu São lembro, os quando eu índios. iniciei, até São no meio mesmo. artístico, os homens eram canalha, assim, tinha que ser canalha, tinha que ser... Me perdoe, eu não vou citar exemplo, mas assim, tinha que pegar todo mundo. E a fama tinha que vir aqui. E a gente tinha que Exatamente. falar, olha, ciclaninho pegou não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Hoje, se você vier e falar isso, por exemplo, de Gustavo Lima, se você vier falar isso de Luan Santana, nananana, você vê que eles não querem. São jovens apaixonados, são jovens que Exatamente. falam de amor. Entendeu? que já querem esse novo constituir elenco, família, estou usando né? exemplos de televisão que todo mundo conhece. Sim, O Luan Santana nunca apareceu com um monte de mulher. Muito pelo contrário, ele só fala em romance, em A sentimento. namorada. E eu acho lindo. O Gustavo casou, tem filho, Gustavo casou e tem filho. lindo, Na né? minha É época, outra o Aço história. não podia casar, o Aço não podia ter era filho. tudo Se tivesse escondido. mulher, tinha que esconder. E aí dela se aparecesse, até apanhava. Então, o planeta está passando e vai passar. Chama-se expiação e provas. Isso tudo Kardec nos ensina. Para um planeta de regeneração, que é o Tá. que tanto você quer. A gente não vai ver. Meus bisnetos, os nossos bisnetos, talvez. Mas você vê já a diferença. Poxa, meus filhos, eles são casados, eles têm loucura pela mulher. Respeito. Meus filhos têm respeito pelo que eles trabalham. Meus filhos não falam um palavrão. Coisa que, sabe, são meninos de ouro, a gente chama meninos de ouro. Claro. Ah, não é porque são meus filhos, é porque são da nova era. Então, assim, Da é nova uma era. turma legal. Né? Ah, porque a política, puxa, mas estão limpando tudo, deixa limpar, vai limpar, vai ser muito tempo, mas a coisa vai ficar boa, o Moro vai vencer, vamos dizer assim. A gente quer um presidente Moro, sabe? Na cabeça da gente. A gente quer um monte de Moro comandando o mundo, o país, e a gente vai chegar. Como? Tá no comecinho, sabe? Entendi. E aí, onde que o sofrimento pessoal acaba, o ego acaba. Que eu acho que a Renata, ela está desprovida do ego dela, você não faz ideia, pelo que eu tenho acompanhado, tá né? ótimo, tá ótimo. Então eu acho que para mim ela está curada, quer dizer, para mim ela nem esteve doente, a doença não faz parte da gente, Obrigada. né? Claro. A doença não faz parte da gente, foi um momento, agora ela vai fazer um balanço mais para frente, separar o joio do trigo, onde foi, aonde é, mas não ficar, onde eu errei, você não errou coisa nenhuma, aconteceu, sofreu demais,
Quando ela me fala em dor 26, eu fico pensando, dor 4 já é uma tormenta? Sim, não passa, né? Você sabe o que é dor 4? É um ciático inflamado. Mais até. Você imagina um dente, um canal. Não, foi a cabeça que explodia, né, Mar? Aqui explodia, a dor era Uma muito vez ela intensa. pegou a mala dela, tem que contar. Tô indo pro hospital. Eu falei, tá bom. Má, tô indo de novo. Eu falei, vai que você vai ficar bem, vai. Mas tem que ir, tem. Chegou no hospital, ela fotografou a mochilinha dela pra mim. Não lembro. Lembra Esses remédios me disso? dão Aí lá vou eu rezar. Esses remédios me dão Lá vai a mãe amnésia. velha aqui rezar, né? Não, poxa, eu tenho o oráculo, eu falei, daí a pouco, saí do hospital, não fiquei. Aí eu fiquei, você lembra disso? Cheguei no hospital passando muito Nossa mal. senhora, aí 2 horas. Foi alguma coisa que aconteceu lá, a gente falou assim, Pode ir embora. vai pra casinha. Verdade. Fazer mais uma pausinha na nossa conversa. Aí com o nosso papo com Renata Banhara. Tudo isso serve sempre para a gente tirar alguma lição, alguma conclusão. Você ainda está nessa fase de vivenciar todo esse processo, mas você já fez um longo caminho. Então, que mensagem você deixaria para o público, para as pessoas que também, de repente, não estejam passando exatamente pelo seu problema com a bactéria, mas estão doentes e sofrendo muito também? O que você podia dizer para essas Um ano pessoas? difícil financeiro, as pessoas ficaram doentes em razão Também, da dificuldade financeira, não proveu uma família. Eu acho que um chefe de família sofre muito. O aperto foi muito grande para todo mundo. Eu percebi que as pessoas pediram muito, falaram muito de doenças que vinham através da falta de emprego, da doença. Então, assim, o que eu posso dizer é fé. Fé, ter fé. Mas não é uma fé daquela que você vai se enfiar numa igreja e vai acatar só aquilo que está sendo dito. É a fé ampla, é a fé em quem faz o Pai Nosso, é a fé da sua força interna. Eu pedi socorro para Márcia, eu pedi socorro para Cris Cardoso, eu pedi socorro para Padre Carlos de Taboão da Serra. Então, assim, eu acho assim, você ter fé e a história e quando entra no caso da dor, quem não tem plano de saúde, é o que eu sempre falo, e eu já tenho uma mensagem até pronta, vai procurar o SUS. Vai até o SUS, vai buscar ajuda, mas não fica reclamando nem chorando as pitangas para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, porque isso não vai adiantar nada. As pessoas vão se comover com você, você vai se tornar uma pessoa desagradável. Ninguém gosta de gente chata, de gente prostada, de gente... As pessoas gostam de pessoas que tenham atitude. Então procure alguém, porque eu procurei. Até a parte psiquiátrica, que eu era tão contra, que eu me achava uma pessoa tão cabeça boa, também fui procurar, e não tenho vergonha de falar para vocês que eu, Foi bem uso da parte sucedida, psiquiátrica. né? Imagina. Então, assim, procurem ajuda. O SUS, por mais dificuldade que tenha, temos o SUS, temos que usar o SUS. Tem cidades que o SUS é bom, funciona. Agora, se você ficar dentro da sua casa, só remoendo aquele problema, só contando com um colinho, Márcia, se você fosse minha irmã, eu ia contar com o seu colinho, talvez eu também não caminhasse com minhas próprias pernas, talvez eu não chegasse ao objetivo final, que é a cura. Então eu acho que as pessoas têm que tomar atitude em vez de só reclamar. É lógico reclamar para a Sônia Abrão, para o programa da Sônia Abrão, que eu pedi oração, né? Vai pedir um pouquinho de oração, que veio um monte. Outra coisa legal, Sônia, recebi eu não sabia que Deus trabalhava na internet. O que eu recebi Verdade. O que eu recebi de oração e recebo de pessoas que não me conhecem, de mulheres maravilhosas que oram por mim, só o tempo delas digitarem, eu sei que elas oraram. Porque pelo tempo de digitar. Claro, né? Tá? Então, eu sei que vocês estiveram comigo, e quando eu estava sozinha no meu quarto, eu sei que todo aquele amor, aquela energia de saúde, vocês mandaram para mim. Eu quero devolver para vocês, e quero que vocês tenham fé e confiança, uma fé racional, uma fé que possa você acreditar em você mesma. Não se acomodar e não buscar colo, porque buscar colo não adianta nada. Busca colo depois de você ter tomado atitude, mas só buscar o colo sem tomar atitude não adianta. Aí não frutifica em nada mesmo. Que mensagem você Deixa eu primeiro dar uma deixaria? mensagem para ela. Eu ganhei também um igual Para pra sua mostrar Maria, que aqui você no programa, sua mãezinha. Amo Nossa Lindo, né? Senhora, Tá Aparecida. devidamente energizado, tá? Nossa, que linda. Sabia. Linda, que linda. Não pode usar de brinco, não pode usar Pode, de colar. onde você quiser, tá? Onde você quiser, olha o que importante lindo, é né? que ela tá com você, tá? Obrigada. Coisa amor. linda mesmo. Bom, Tá certo. Vamos continuando com Renata Banhara.
essa Olha. menina e todas as pessoas, chama-se autocura. Tá. Para de se autofragelar, para de falar bobagem, para de reclamar de qualquer coisinha na vida. Eu falei em suicídio pra ela. Falou, E assim, sim, no sim. auge da dor, eu falei em suicídio. Tomei uma bronca, que logo tive que voltar pra casinha. Eu falei, vamos, Isso. que isso? Vou te buscar no esquinto do Vale do Suicídio, você vai estar doida? tomei Já uma que tem bronca. sol, lá não tem nada. Mas aí foi querer me fragilizar, querer ser coitada pra você. Mas aí a gente colo. Então, isso que as pessoas precisam perceber, elas precisam se testar, é difícil se ver na terceira pessoa, mas a gente tem que se ver na terceira pessoa. Eu quis me fragilizar. Com certeza. E levou uma Então, bronca. assim, gente, assim, autocura, Sônia. Autocura, cabeça boa, trabalho. Ocupar a mente. Óbvio que tem que procurar médico, SUS, HC, o que vocês quiserem na vida, mas para de Medicina tradicional, desculpa, Má, te cortar. Medicina tá bom, tradicional. bom de você falar. Tá? Já entendi. Porque eu, Se eu por soube um o que dia, aconteceu por com um você. momento, fui no desespero e na dor procurar a medicina Você alternativa soube, e a né, medicina Soube. alternativa. Eu gastei R$3.800 num dia, eu estava dirigindo, eu fui ao médico dirigindo e voltei. Eu não tinha condição para voltar dirigindo. Cheguei em casa, passei muito mal, como meu estômago está machucado. Eu vomitei muito sangue, o médico prometeu para mim que estaria comigo, né? Porque ele fez um processo de soro, ele me deixou horas no soro e depois fez gás em mim toda, inclusive nas partes que estavam infeccionadas e inflamadas. Ele dava injeções de gás sem anestésico em mim. Que é isso? E pegava por dentro eu conto porque vocês podem vivenciar o mesmo. Então eu falo, por que ela está contando essa coisa feia? Eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Sem anestesia, ele enfiava as agulhas de gás e falava, olha, saiu a dor, e apertava o gás. Na hora que ele apertava o gás, era uma dor estrondosa. E, assim, sem falar pro meu marido, sem falar para os meus médicos. Eu fui fazer isso porque eu acreditei, você fica desesperado, você quer uma Alguém cura. te indicou? Me indicou, uma grande amiga minha me indicou. Ela se arrependeu muito. Imagina. Porque eu chamei de... Porque, assim, existe a medicina alternativa, existe a medicina... Tradicional. não a tradicional, que eu mais confio, e hoje só quero medicina tradicional, mas essa outra medicina alternativa, etc., que... Homeopatia, essas coisas que eu tô falando. Não sei, que é para quando é antes, ou depois, mas Ou não no durante, caso de uma pessoa que está né? como eu, quase tendo uma como fala, infecção generalizada, Generalizada. você não pode brincar, ainda mais eu saí dirigindo. Você imagina quando eu cheguei em casa, daí em casa eu fui parar na UTI. Então, assim... e fiquei sozinha, porque eu retornei as ligações, recebi um WhatsApp, ninguém me ligou, acho que por medo de eu ser conhecida e famosa, não me retornaram a ligação, me bloquearam, eu fiquei sozinha. É uma clínica. Paguei os 3.800 sem poder, sem ter. Você fala, Renata, nessa hora do desespero você faz isso mesmo. Então fica a minha lição, se você quer ser ajudada, vai pela medicina tradicional, tá? Eu acredito, a minha experiência são os charlatões, que é um banco de dinheiro. Desculpa, tá? Quem acredita, mas para mim é um banco de dinheiro, são charlatões que usam da doença de eles podiam ter me matado. Ninguém ia saber. A gente viu eu não tinha o que ninguém em casa, aconteceu com o Sônia. Marcelo Rezende, Meu né? marido tinha ido viajar, eu não tinha ninguém em casa, os filhos não estavam em casa, não tinha ninguém em casa. sozinha. A sorte que eu liguei para o hospital, pedi para a concierge do hospital, que eu já tinha um trato, me socorrer, ela foi me esperar, mas eu estava absolutamente sozinha. Bom, daqui a pouco você vai ouvir mais a sensitiva Márcia Fernandes conversando aqui com a gente, contando muita coisa espiritual. Bom, vamos continuar aí com Márcia Fernandes, a sensitiva, Renata Banhari, um papo muito bom. E se eu não tenho tempo de ir para o hospital? Eu tinha morrido. A pessoa estava com meu dinheiro, tinha recebido, rindo, feliz. O resto não importava nada, né? Não importa. O que estava acontecendo Não com importa. você não importava. Então, eu sou radicalmente contra, foi o que aconteceu com o Marcelo. Não sou Marcelo tomou as decisões dele por si próprio. Eu tenho muito respeito pelo Marcelo, eu amo o Marcelo mesmo, do fundo do meu coração. Tenho muito dó da Lula Lacerda, tenho muito dó da empregada, porque nessas horas é que todo mundo esquece, da empregada que está lá 24 horas por dia com ele. Imagino que essa mulher deve sofrer de saudade dele. Sim. Da Lu, que viveu um sonho, porque o Marcelo era um galanteador, era um gentleman, um conto de era um homem fadas, fino. né? Terminou num pesadelo. Que terminou num pesadelo. Também tenho dó dos filhos que perderam o pai, quer dizer, toda uma confusão, angu de caroço, muito difícil viver, né? Como você falou, não é difícil viver, né? A Terra, eu vou repetir, a Terra você não está passeando aqui, nem eu, nem ninguém.
nós estamos pagando algumas dívidas para sair daqui melhor. Eu, se Deus quiser, vou pagar direitinho minhas contas, mas não preciso ser infeliz por isso, não. Eu pago feliz. Se tiver que pagar, a gente paga, se tiver que ter uma gripe, a gente tem. Agora, tem os percalços da vida, inclusive a morte, né? De uma mãe, como a minha, que foi agora. Que, poxa, sabe, são coisas que você fica de joelho, mas deitado nunca, né? A gente fica de joelho. Mas deitado e sem fé nunca. Então, eu acho que a fé remove montanhas. Né? Márcia, deixa seus contatos, que todo mundo está sempre pedindo aqui pra gente. Deixa eu mostrar o livro também. Olha aqui, gente. Eu também tenho, é muito bom, né? Eu te mandei o é salmo, muito interessante. Salmo é o que está comigo. Eu já li, reli, para ficar na gaveta da gente, né? Não é na gaveta do lado direito, não está nem na gaveta. Né? Márcia Fernandes, Magia Nossa de Cada Dia, Magia banhos, rituais, dicas para amor, dinheiro, tudo trabalho xamânico, né? E muito mais. Tudo xamânico. Tudo xamânico, canalizado por xamã, são índios que usam ervas, eu acho o máximo. Olha aí, já já a gente volta lá, mas agora eu converso. Vamos lá com Renata Banhara, Márcia Fernandes. 3711-0180. Bom, eu estou muito emocionada de conhecer. Adorei o encontro de vocês. Você achou demais? Achei demais. Obrigada, Sônia, obrigada. Obrigada a você, meu obrigada amor. Tá? Que por nada. tudo. E eu espero que você seja muito feliz sua vida toda. Obrigada, que Deus te você abençoe também, demais. Tá? Tá bom? Espero Obrigada. te ver zerada de tudo isso, né? Pilha nova, energia nova, tudo Beijo de a bom, todos que estiveram realmente. aqui na bancada e falaram carinhosamente Sim, de todos mim. te Thiago, amam. Aron, Qualquer dia Felipe, você por vem favor. pra roda também. Gretchen, que A teve Gretchen, aqui. é verdade, fala de você também. Me fala uma coisa, você tem contato, você voltou pro Instagram, que outros contatos você tem em redes sociais que você queira deixar? Pode pôr no GC, porque eu... Pode, Tá. pode. É o arroba Tá aí, ó. Rebanhara, né? Tá. O arroba Rebanhara, e o telefone é esse que eu não vou conseguir falar, 11. arroba Rebanhara. Tá. Você No fala Instagram. No meu Instagram tem a Ronéia Forte e o Renato Cipriano. Então você não tem como não falar Faz comigo. contato com um dos dois, Me chega coloca pra trabalhar. Renata Tô Banhara. ótima. Muito tá legal. ótimo mesmo. Olha, o telefone da Renata também, para qualquer contato, é o 11, né? 11 97699 5350, tá? Mas no Instagram São os tem contatos. Ronéia e Renato Cipriano. Se tiver alguma dúvida, liga lá. Tô precisando trabalhar agora, trabalhar aí. Rebanhara, arroba Rebanhara, tá? Obrigada, querida, viu? Até a próxima. Espero que você venha pra roda. A Márcia tá sempre na roda, a gente sempre faz aqui. papo espiritual, a gente faz um monte de coisa aqui. Mas obrigada de verdade. Que vocês continuem amigas com vocês, certeza. né? Amém. Amém, Obrigada, de e que verdade. eu nunca mais te coloco numa situação difícil como essa, tá? Situações felizes. Imagina, meu bebê. Valeu. Ai, valeu. Vamos girar, a gente volta já já. Olha, eu acho que vocês vão gostar muito da entrevista que nós vamos mostrar agora com um dos roqueiros mais famosos do Brasil, líder da inesquecível banda Camisa de Vênus, não é? Claro que eu estou falando do Marcelo Nova. A Cintia Aline esteve com ele no lançamento desse livro aqui do próprio Marcelo, chamado O Galope do Tempo, diversas conversas com André Marcinski. Ele até fez uma dedicatória muito bonitinha para mim, que ele fala: Sônia, segura o bicho, porque o galope é brabo, né? Aí um beijo do Marcelo Nova. Então, vamos ver esse papo agora, gente, que é dos mais interessantes. Vamos lá. Indiscutivelmente um dos maiores nomes do rock, uma figura irreverente, talentoso e que com certeza tem muita história para contar. O que eu quero saber é se todas essas histórias são publicáveis ou não. Marcelo Nova, que prazer tê-lo na tarde é sua. Obrigada. Oh, obrigado pela gentileza, um prazer é meu. E sim, todas as histórias são absolutamente publicáveis. Esse clichê de roqueiro rebeldinho que quebra quarto de hotel e tem overdose em banheiro. Meu pai não abusou de mim, não batia na minha mãe. Eu tive uma infância e uma adolescência absolutamente normal. Também não me preocupei em inventar história nenhuma, né? Então, o que não me agrada é exatamente quando você fica inserido no clichê, entendeu? Porque eu não tenho vida de roqueiro, eu não faço esse circuito de baladas intermináveis, eu não cheiro cocaína, eu sou careta. Então, eu não tenho nada a ver com essa coisa da pseudo-rebeldia. Olha como eu tô trajado. Você tá... Elegantes. Eu tentei
jeans e camiseta, mas eu só fico à vontade assim, quando eu estou elegante. Sério? Mas isso ao longo da sua vida, independente de onde você esteja, você busca, essa é uma coisa sua? Chinelo nem pensar? Não, chinelo nem pensar, chinelo bermuda. Eu vi uma coisa muito interessante a respeito de Robert Mitchum, que é um ator que eu gosto muito. Eu estava assistindo um filme chamado Out of the Past com ele, e eu li um comentário no YouTube da vida, um cara dizendo assim: Robert Mitchum era um gigante. Hoje só temos metrosexuais de bermuda e bonezinho. Então, não, interessante. Então, eu sou a antítese disso, entendeu? O livro, eu e o André Barcinski, que foi o jornalista que editou e fez as perguntas, as entrevistas, porque na verdade isso foi um bate-papo. Melhor. Eu nunca teria, se não fosse por ele, eu nunca teria a tenacidade de ficar anos debruçado numa mesa escrevendo sobre Marcelo Nova. Eu sei que tem gente que se interessa por ele, eu não ligo muito para ele, eu já o conheço há muito tempo, nada nele é novo para mim. Mas André conseguiu transformar isso numa coisa interessante, porque nós levamos isso como dois amigos conversando durante quase 4 anos. Ele gravou, nós começamos isso em 2013. Então, foram 4 anos de conversas e conversas. Quando chegamos no final, eu disse para ele: olha, André, dita você o livro, porque como você é jornalista, eu já sou muito chato com a minha própria obra, já tenho que editar meus textos, já tenho que jogar coisa fora, reescrever, e ele que estava, de certa forma, direcionando a coisa, ele estava mais apto a fazer isso do que eu. O Marcelo, ele escreve muitas músicas sobre a própria vida, mas ele nunca se interessou em escrever sobre a própria vida, né? Tão rica, né? E é um cara que fez músicas muito autobiográficas, e, né? Eu conheço ele, assim, como artista desde os anos 80, que gostava muito do Camisa de Vênus, sempre achei ele um cara especial em termos de texto, né? Um dos melhores textos da música brasileira e tal. E eu meio que forcei a barra para ele fazer o livro. Ele não queria. Teve que forçar a barra mesmo. Um compromisso, né? Tipo, não é uma coisa fácil, assim, se pedir para alguém abrir a sua vida dessa maneira, né? Sim. Acho que os caras que a gente gosta, quando a gente conhece mais, a gente fica mais fã ainda, né? Isso é o ideal. Tem gente que a gente se decepciona. Não foi o caso. Não foi o caso, não foi o caso. Muito bom. Tá aí, né, gente? Vamos girar e nós voltamos já já. Missão cumprida, né? Mais um programa que a gente está terminando hoje. Espero que você tenha gostado. E do nosso programa, extraia sempre essas coisas que foram comentadas aqui, principalmente de amor, de fé, de perseverança, de acreditar num sentido maior para a nossa vida, porque assim a gente consegue enfrentar muito melhor as provações que sempre a vida traz para a gente, né? Muita fé, muito amor, bom descanso. A gente se vê amanhã às 3 da tarde com mais um A Tarde é Sua. Super beijo. Tchau, tchau. Né? Quando se fala assim, nossa, mas será que alguém com inveja da Renata, querendo o lugar da Renata, até na escola de samba, no carnaval, essa coisa toda, não fez um trabalho, né, que o pessoal fala, não fez isso para ela? Será que não é uma coisa encomendada para realmente, né, destruir a carreira dela? Você ouviu muito no rosto, por causa da tua beleza, procurada, né? por muitos não sei se espiritualistas, não fala, não sei se espiritualistas ou do candomblé, são religiões, eu tenho pouco conhecimento de religiões, mas eles me procuraram falando de trabalhos graves e foi no rosto justamente por isso. É tal história, né? Uma mulher bonita. Isso é verdade? Você não tem trabalho de magia negra. Se você tivesse, você teria tido um derrame fatal, já estaria paralisada total. A magia negra, e até que me provem ao contrário, mas eu paralisei 8 dias, por exemplo. Mas o teu anjo da guarda veio, né? E como, hein? Fazer pipi na madre. Na comadre. Veja bem, sempre uma pessoa em evidência e bonita, ela é invejada. Quem? E realmente, o corpo da gente sente essa inveja. Eu acho mais assim, a Renata
Renata não teve, mas ela teve praga. Então é chato ficar falando, praga, alguém praguejou, tá, e daí? E daí fica aqui, ó, na tua aura. Praguejar é muito ruim. Dessa vida de outra. Dessa. Lá pra trás, tá? Resolvido o assunto, teu corpo astral está limpo. Disso eu assumo. Porque o que eu cuido... De outras vidas eu não traria esse karma? Não. Você acredita em outras vidas? Eu acho que Acha sim. que existe essa possibilidade, pelo menos? E eu não penso muito sobre isso. Eu acredito que não, mas eu não penso muito sobre isso. Tá. Não. Tá, então assim, Eu só penso numa coisa, eu penso que No se eu aqui morrer... agora. Eu Você não não penso morre, no que você- aconteceu. Tá. Eu não penso, eu nunca parei pra pensar nisso, que você me perguntou agora. Nunca parei pra pensar. A única coisa que eu penso que eu vivi durante a dor é assim, se eu for embora, Deus vai me dar licença, mas eu vou estar do lado dos meus filhos. De alguma forma, eu quero Sim. ser... Igual aquele filme Gol, Choque Vida Infantilidade, Não, eu me mas é sentia legal. assim ali. Eu acho que você pensa a mesma Sim, é a coisa. mesma Então eu não coisa. penso atrás, Coisa eu de penso mãe. pra frente. Eu falei assim, como é que Deus, o Senhor não faça isso comigo? O Senhor não me tire daqui, me leve para outro plano, não me deixe sem comunicação, porque eu quero estar sempre assim. Se eles forem tropeçar, eu, A gente socorre, né? eu penso nisso. É uma loucura de mãe, mas enfim. Existe mesmo essa linha direta, mãe e filho? Nossa Senhora. Há várias moradas na casa do meu pai, Meu tá na pai, é Bíblia, que é o verdade. livro, né? Então, eu viajo para tanto lugar. Juro que eu viajo, juro que um monte de gente que é espiritualista viaja. É lógico que tem. Escuta, pra que eu tô aqui então? Eu não tô entendendo. Que Deus é esse que vai fazer a Márcia passar por, essa menina, passar por tudo isso a troco de nada, não é um crescimento espiritual, aí ela morre, pumba, virou cinza, acabou a Renata Baiara. Que brincadeira é essa de Deus? Deus, com todo respeito. É só um exemplo, Deus. Pelo amor de Deus. Mas assim, não, existe um começo de alma, várias vidas, até você não precisar estar aqui. Quando é que a gente não precisa mais voltar? Porque esse planeta é ruim demais. Pô, isso daqui é um purgatório, Você não é? sabe O que é o purgatório não é purgatório. aqui? Eu acho. Mas ela- eu mas é. acho. É o planeta- isso aqui Porque chama é tanta expiação e provação. prova. É, Como as é pessoas que estão do lado de muito. lá da televisão acham que a gente, do lado de cá, é extremamente feliz É, e sonham exatamente, com porque a gente isso. tem o passaporte Eles do não paraíso, imaginam, Eles não imaginam o sofrimento que nós temos no dia a dia de tudo. Com todo mundo, né? Mais uma pausinha aí no nosso papo com a Banhara, mas a gente volta lá já e já. Eu vou retornar aqui com a Isis para a gente falar da Adriana Copa. E se a gente for falar, tem mais lá atrás na história da humanidade que você vai muito além. Muito pior. Então, eu acho uma ignorância. Eu fico brava quando alguém vai na televisão, o mundo vai acabar. Olha essas meninas, olha a dança. Entendeu? Você sabe da história da humanidade, você lembra da história de Roma, você vê, tá. Sodoma e Gomorra, né? Pois Acabou. é. E hoje em dia, cada vez menos, eu vejo pela pureza dos jovens. O meu Os filho, por jovens, exemplo, né? é um menino, o seu filho deve ser um menino Sim. puro, romântico, Romântico. focado. Você vê que Eles não cada vão querer vez... várias parceiras, né? Como no nosso Não, tempo. Né? Os É homens do nosso engraçado. tempo amantes. Vai O ser homem feio tinha que ter ser amante. canalha Exatamente. para ser respeitado Amante? pelas mulheres. Será que horror? Hoje É, o homem uma tem que coisa ser louca, né? bacana, tem que Bacana. ser honesto, tem que ser carinhoso, tem que ter até um lado feminino, entendeu? Sim, Na certo. minha época, eu São lembro, os quando eu índios. iniciei, até São no meio mesmo. artístico, os homens eram canalha, assim, tinha que ser canalha, tinha tinha que que ser... Me perdoe, eu não vou citar exemplo, mas assim, tinha que pegar todo mundo. E a fama tinha que vir aqui. E a gente tinha que Exatamente. falar, olha, ciclaninho pegou não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Hoje, se você vier e falar isso, por exemplo, de Gustavo Lima, se você vier falar isso de Luan Santana, nananana, você vê que eles não querem. São jovens apaixonados, são jovens que Exatamente. falam de amor. Entendeu? que já querem Esse novo constituir elenco, família, estou usando né? exemplos de televisão que todo mundo conhece. Sim, O Luan Santana nunca apareceu com um monte de mulher. Muito pelo contrário, ele só fala em romance, em sentimento. A namorada. E eu acho lindo. O Gustavo casou, tem filho, Gustavo casou e tem filho. lindo, Na né? minha É outra época, o Aço história. não podia casar, o Aço não podia ter era filho. tudo Se tivesse escondido. mulher, tinha que esconder. E aí dela se aparecesse, até apanhava. Então, o planeta está passando e vai passar. Chama-se expiação e provas. Isso tudo Kardec nos ensina. Para um planeta de regeneração, que é o Tá. que tanto você quer. A gente não... Porque muita gente perguntava assim, né? A gente fala aqui, a gente fala no WhatsApp, de madrugada. É mesmo. Sabe aquelas coisas que ficavam horas mãe no telefone. faz pra É filho? coisa de mãe. Você fez coisa que mãe faz pra filho. Não, isso aí é normal. Eu não teria paciência.
4 horas no telefone, 3 horas eu com dor, você orando, você ministrando a palavra, força, de esperança. O salmo. Você é demais, Márcia, você é demais. Você que é! Você que é! É uma maravilha essa menina, você As sabe. pessoas ficam perguntando, muitas vezes eu ouvi isso, mas eu não tinha como responder. A Márcia é que sabe, não é? Mas será que tudo isso que a Renata está passando não tem um lado espiritual, não tem uma coisa que poderia aliviar, não é? Ou então, sei lá, alguma coisa que fizeram para a Renata, para que ela desenvolvesse um problema como esse. Então, eu acho que era legal esclarecer. A Renata mesmo estava falando, você não acha que existe essa coisa de karma, de pagar por uma coisa? Você não acredita nisso, né? Eu não... A Márcia pode dizer melhor, porque a Márcia é uma estudiosa. Inclusive, a minha psiquiatra falou dela. É mesmo? A minha psiquiatra falou que respeita muito o trabalho dela, porque existem pessoas que nascem mesmo com essa sensibilidade. Então, você imagina, a medicina aprovar e assinar... Exatamente. E está acontecendo cada vez mais, né? A minha psiquiatra acompanha seu trabalho e te admira. Doutora Adriana, muito obrigada pelo carinho. Que bárbaro. Porque ela segurava fisicamente por poucos momentos, mas você segurou muito mais por muitas horas. Olha só. E assim, os médicos têm uma pesquisa que demonstram que as pessoas que têm fé, que acreditam em alguma coisa, que têm um apoio espiritual, sofrem menos, reagem mais depressa, é mais resistente à dor. Né? Era a mesma coisa nos campos de concentração. Sobreviveram os que acreditavam, né? Os que tinham fé, os que tinham, aqueles para os quais a vida tinha um sentido, além até da própria vida. Mas a religião é do homem. Ela está certa, do jeito dela pensar que eu estava ali atrás. A religiosidade é interessante. Quer dizer, eu não preciso ser budista, eu gosto de mantra budista. Eu não preciso do rótulo. Acontece que eu tenho uma fé imensa em Deus e Nossa Senhora. Eu quero, antes de falar com ela, eu quero dizer o seguinte: eu estava aqui sentada no teu programa, ela estava na UTI, tá? E aí, uma pessoa chegou aqui e me deu o nome dela com a data de nascimento, você vê onde você chega. Tá. E me perguntaram. Vocês estão me deixando impressionada. Pois foi aqui. Deixa eu explicar para você. Então, a Renata eu não sei explicar, mas ela pode falar, entendeu? Eu falei assim, eu não sei. Não sabe, porque ela esquece. Mas assim, me perguntaram assim, por ela esquece. Vocês estão vendo o grau de intimidade que nós temos. É coisa de filha, gente. Então é assim, eu escrevi, não, essa moça vai ficar ótima. Quem falou que ela vai desencarnar? Não. Então foi aqui no seu programa. Uma enfermeira ouviu da UTI, entrou e falou, Renata, então, a dona Márcia, que era ele, a mulher tá lá na Sônia Abrão, falando que você vai sair dessa pronta. Acabou. E ela pegou isso pra ela. Foi ou não foi? E aí ela pegou isso pra ela. Ela falou, não, e ela já me conhecia assim. Já era sua fã. Então, a Márcia falou, então, tudo bem. E a partir daí foi a minha história com a Renata. Olha que bárbaro isso. Depois disso ela me procurou e eu não via, eu não sei olhar muito Um dia eu olhei, bem depois, eu olhei e tava lá. Eu procurei muito você. Tava ela me pedindo pra ser. Eu procurei demais você, demais. Eu falei, nossa, eu vou falar com ela. Foi aí que começou. Falei, Renata, é assim, não é assado? E aí a gente começou. Ela me procurou de um bom tempo depois. Então, a história da Renata com a espiritualidade, não importa para mim se é com Salmo, se é com Pai Nosso, é o encontro dela com ela perante a vida dela. Certo. A falta de ego que ela está tendo de estar aqui e ali para passar essa fé, que é legal. Claro, isso é muito bom. O que essa moça sofreu de dor, eu sei porque eu trabalho com médico do ácido astral. Sim. E eu sei como ela passou por tudo isso. Já já a gente volta com o nosso papo com a Renatinha Banhara, mas agora eu vou conversar com a Thaisa. Aí o que eu fiz? Eu fiz o mapa astral que eu prometi pro teu filho, né? Que você não ia dar. Eu vou dar. E eu fiz o mapa, você lembra? E gravei pra o mim, mapa. pra Jimenez. Pra Jimenez, você lembra da Jimenez? Mandou te agradecer mil vezes, que ela ama o mapa astral dela. Eu também amo o mapa astral. Não, você... Ela adora a Luciana, me adora. A Luciana te adora, logo por você. Um beijo pra ela. Você deu o mapa astral do seu filho pra ela fazer, porque é muito legal. É muito bacana. A Lu teve vários livramentos, várias coisas, e ela se pega muito no mapa astral. O meu me pega em você. Aí eu passei o mapa pra ela e o mapa tinha. E no mapa dela, se ela ler de novo, ler não, porque eu mando áudio. Você manda áudio, tá.
Lá estava. Até outubro de 2018. Agora vamos falar de astrologia? Vamos. Não tem fé. Vamos falar uma lá. coisa? Sim. Até essa doença, ou esse karma, ou história que quiserem chamar, há 10 anos atrás era para ter acontecido. Da Renata, você está falando? Está no mapa dela. Isso veio somatizando no físico dela alguns problemas mentais nem sei, de dores na vida. Tá. Psicológicos. Dores na vida. Emocionais. Foi somatizando, vai ver. Meus bisnetos, os nossos bisnetos, talvez. Mas você vê já a diferença. Poxa, meus filhos, eles são casados, eles têm loucura pela mulher. Respeito. Meus filhos têm respeito pelo que eles trabalham. Meus filhos não falam um palavrão. Coisa que, sabe, são meninos de ouro, a gente chama meninos de ouro. Claro. Ah, não é porque são meus filhos, é porque são da nova era. Então, assim, é uma turma legal. Né? Ah, porque a política, poxa, mas estão limpando tudo, deixa limpar, vai limpar, vai ser muito tempo, mas a coisa vai ficar boa, o Moro vai vencer, vamos dizer assim. Sim. A gente quer um presidente Moro, sabe? Na cabeça da gente. A gente quer um monte de Moro comandando o mundo, o país, e a gente vai chegar. Como? Tá no comecinho, sabe? E aí, onde que o sofrimento pessoal acaba, o ego acaba. Que eu acho que a Renata, ela está desprovida do ego dela, você não faz ideia, pelo que eu tenho acompanhado, tá ótimo, tá ótimo. Então eu acho que para mim ela está curada, quer dizer, para mim ela nem esteve doente, a doença não faz parte da gente. Obrigada. Né? A doença não faz parte da gente, foi um momento, agora ela vai fazer um balanço mais para frente, separar o joio do trigo, onde foi, onde é, mas não ficar onde eu errei, você não errou coisa nenhuma, aconteceu, sofreu demais. Quando ela me fala em dor 26, eu fico pensando, dor 4 já é uma tormenta? Sim, não passa. Você sabe o que é dor 4? É um ciático inflamado, mais até. Você imagina um dente, um canal. Não, foi a cabeça que explodia, né, Mar? Aqui explodia, a dor era muito Uma vez ela intensa. pegou a mala dela, tem que contar. Tô indo pro hospital. Eu falei, tá bom. Tô indo de novo. Eu falei, vai que você vai ficar bem, vai. Mas tem que ir, tem. Chegou no hospital, ela fotografou a mochilinha dela pra mim. Esses remédios me dão. Aí lá vou eu rezar. Esses remédios me dão. Lá vai a mãe velha aqui rezar, né? Não, poxa, eu tenho meu oráculo, falei, daí a pouco. Saí do hospital, não fiquei. Aí eu fiquei, você lembra disso? Cheguei no hospital passando muito mal. Senhora, aí 2 horas. Foi alguma coisa que aconteceu lá, a gente falou assim, Pode ir embora. vai pra casinha. Verdade. Fazer mais uma pausinha na nossa conversa. Aí com o nosso papo com Renata Banhara. Tudo isso serve sempre para a gente tirar alguma lição, alguma conclusão. Você ainda está nessa fase de vivenciar todo esse processo, mas você já fez um longo caminho. Então, que mensagem você deixaria para o público, para as pessoas que também, de repente, não estejam passando exatamente pelo seu problema com a bactéria, mas estão doentes e sofrendo muito também? O que você podia dizer para essas Um ano pessoas? difícil financeiro, as pessoas ficaram doentes em razão também, da dificuldade financeira, não prover uma família. Eu acho que um chefe de família sofre muito. O aperto foi muito grande para todo mundo. Eu percebi que as pessoas pediram muito, falaram muito de doenças que vinham através da falta de empregos, da doença. Então, assim, o que eu posso dizer é fé. Fé, ter fé. Mas não é uma fé daquela que você vai se enfiar numa igreja e vai acatar só aquilo que está sendo dito. É a fé ampla, é a fé em quem faz o Pai Nosso, é a fé da sua força interna. Eu pedi socorro para Márcia, eu pedi socorro para Cris Cardoso, eu pedi socorro para Padre Carlos de Taboão da Serra. Então, assim, eu acho assim, você ter fé e a história e quando entra no caso da dor, quem não tem plano de saúde, é o que eu sempre falo, e eu já tenho uma mensagem até pronta, vai procurar o SUS. Vai até o SUS, vai buscar ajuda, mas não fica reclamando nem chorando as pitangas para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, porque isso não vai adiantar nada. As pessoas vão se comover com você, você vai se tornar uma pessoa desagradável. Ninguém gosta de gente chata, de gente prostada, de gente... As pessoas gostam de pessoas que tenham atitude. Então procure alguém, porque eu procurei. Até a parte psiquiátrica, que eu era tão contra, que eu me achava uma pessoa tão cabeça boa, também fui procurar. E não tenho vergonha de falar para vocês que eu, uso da parte psiquiátrica. Né? Então, assim, procurem ajuda. O SUS, por mais dificuldade que tenha,
temos o SUS, temos que usar o SUS. Tem cidades que o SUS é bom, funciona. Agora, se você ficar dentro da sua casa, só remoendo aquele problema, só remoendo, só contando com um colinho, Márcia, se você fosse minha irmã, eu ia contar com o seu colinho, com o seu colinho, com o seu colinho, talvez eu também não caminhasse com minhas próprias pernas, talvez eu não chegasse ao objetivo final, que é a cura. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar atitude, em vez de só reclamar. É lógico reclamar para a Sônia Abrão, para o programa da Sônia Abrão, que eu pedi oração, né? Vai pedir um pouquinho de oração, que vem um monte. Outra coisa legal, Sônia, recebi... Eu não sabia que Deus trabalhava na internet. O que eu recebi, verdade. O que eu recebi de oração e recebo de pessoas que não me conhecem, de mulheres maravilhosas, que oram por mim, só o tempo delas digitarem, eu sei que elas oraram. Porque pelo tempo de digitar. Claro, né? Tá? Então, eu sei que vocês estiveram comigo. E quando eu estava sozinha no meu quarto, eu sei que todo aquele amor, aquela energia de saúde, vocês mandaram para mim. Eu quero devolver para vocês. E quero que vocês tenham fé e confiança. Uma fé racional. Uma fé que possa você acreditar em você mesma. Não se acomodar e não buscar colo, porque buscar colo não adianta nada. Busca colo depois de você ter tomado atitude, mas só buscar o colo sem tomar atitude não adianta. Aí não frutifica. E aquilo foi ficando. Digamos, a aura foi ficando adoentada. Tudo bem assim? Tudo. Esse mapa me dá um livramento dessa moça de tal forma, em outubro deste ano, agora. Então, ela teve o livramento, tanto que ela apareceu em outubro em todos os lugares. Foi mesmo. E você quer ver ela virar tudo, zerar, dezembro agora. Nós somos dia 20, final desse ano, acaba a história. Astrologicamente falando. Certo. Então, isso é bárbaro, porque eu confio em astronomia. Não vou falar de astronomia, gente, é coisa de astro. Então, esse pedaço, esse percalço, acabou. Então, daqui pra cá, ela passa dos 87 anos de idade. Tá no mapa dela. Quando eu ouvi isso, eu adorei. Que Deus tenho certeza que não ia achar agora mesmo, né? 87 tá bem longe. Então, sabe, eu acho bacana essa história. Inclusive, porque tá falando de fé. Gente, ela tá falando da vida dela. Ela tá mostrando, ela tá esmiuçando a dor de uma mulher linda, de uma mulher que foi invejada, de uma mulher que trabalha demais. Sim. Porque uma coisa é você mostrar um rótulo para uma pessoa normal. Agora, para um paranormal, você não mostra. Você mostra, eu sei quem é ela. Tá, você verdade. Mas como você sabia quem eu era sem me conhecer? Porque, pois é, mas eu não fiz quando eu assisti, ouvi, que eu não me recordo. Me deram aqui. Como você sabia quem era a Renata sem saber? Porque eu sabia quem era você. Não, mas por exemplo, a Renata Banhara, eu sou meio desligada, tá, Renata? Renata Banhara, quando me deram aqui, acho que foi um dos meninos, aquela menina que vai na Luciana Gimenez. Aí eu me lembrei de você, mas assim, não me interessa quem é a Renata, me interessa aquele nome que me deram, com aquela data que me deram. Você sente? É nisso que você tudo. sente. Você eu vi tudo, eu vi tudo como ia ser. Por isso que é uma responsabilidade enorme. Claro. Né? Por isso que eu falei perante... Não, ela sai dessa, imagina, isso aí é um sofrimento que acabou. E a menina foi para a UTI e falou, isso se chama clarividência. A gente nasce assim, né? Todo mundo tem, é que não desenvolveu ainda. Mas meus bisnetos já vão ser. Tá? Todo mundo tem, é uma questão de acessar um pedacinho da cabeça da gente a mais. Então, naquele momento, eu vi a Renata bem. E depois eu fiz teu mapa, né? Depois a gente se conversou. Então, eu tenho karma? É o meu... É uma forma... É o meu karma. Eu tenho que trabalhar, né, Renata? Eu tenho um karma? Eu trabalho com cura, né, Renata? Então, uma vez por mês, ninguém sabe aqui, porque eu nunca falei, mas assim, uma vez por mês eu alugo uma sala, eu recebo 1.200 pessoas para dar passe. Das 10 da manhã às 10 da noite. Lembra disso? Doutor Bezerra de Menezes. Da almofadinha. Foi. E ai de mim, se não o fizer. Quer dizer, se eu recebo, se eu tenho fluidos para passar, não sou eu, coitada de mim, eu sou a médium. O que vem é lá de cima e a gente passa. Então, eu faço isso, Renata, eu tenho 65 anos, eu faço desde os 14, 13. Meu pai fazia, minha avó fazia. Então, é uma história. Então, é que a gente se apega, ela é muito querida. Tá. Ela é gata manhosa. Ela é assim, né? Sim, e a gente se apega. Então eu fiquei apaixonada. Você sabe disso, você sabe que a gente vive falando. E não é porque é a Renata, para mim pode ser João ou Pedro. Você pergunta para tua galera aqui. Verdade, tanto me faz. O que importa é que ser ela humano esteja, mesmo, exatamente, né? é o que ela esteja boa, que ela esteja bem e ela vai superar. Você estava me falando uma coisa que eu estava ouvindo aqui. Essa bactéria, Renata, eu fiquei intrigada em alguns programas que eu tive do Kleber, etc. João Kleber.
ela tá no teu corpo, mas ela pode ser eliminada a qualquer hora pelo seu próprio corpo. Sim, porque ou não? teve um momento que você falou, Então, não, ela vai é estar só isso que eu sempre queria. aqui. É, Não foi isso? Foi. Eu fiquei também. eu fiquei falei, intrigada, porque ela tá indo embora. Ah, eu acho que foi o subconsciente falando. eu acho que horrível. foi. Isso também foi há Não, 2 Também meses. Na verdade, é porque quando eu acho que ela vai embora... Ela vai. Na verdade, eu nunca tive dor, né? Então, eu não sei. E eles falam que leva de... Bem, primeiro falaram que era 6 meses, depois primeiro falaram que era 3 meses, depois falaram que era 6 meses, agora é de 12 a 18 meses para ela ser absorvida e eliminada. Né? Se eu não estiver falando uma besteira da parte não médica. importa. Enfim. E eu falei o quê? Que ela, a Cíntia te perguntou, mas ela Ai, vai não, ser não, eliminada? Você falou, não, ela vai estar aqui para sempre. Ai, que horror. Ela vai Que embora. horror. Mas eu imaginei já era mesmo. isso aí, Já era. Agora você falou, eu não sinto dor, mas você disse que tem dor nas juntas. Não, não sinto dor nas cirurgias. Ah, tá, Eu não entendi. sinto dor quando você fala assim pra mim, Renata, vamos operar? Eu opero 50 vezes. No dia a dia, todos os dias, eu tenho dor de 1 a 10, eu tenho 4 constante, que não vai embora, que é medicado com a base psiquiátrica. Certo. Os remédios de sedação, eu tomo 3 antidepressivos, tomo outros remédios para dosar essa dor, porque essa dor, você não tem nada, você não pode jogar um antibiótico em mim super forte, porque você vai lesar os órgãos daqui para baixo que já estão machucadinhos, que já sensíveis, porque eu fui uma mulher que sempre teve uma vida saudável, então assim, eu nunca fui de tomar muita medicação, coisas erradas, De beber. etc. Não, eu não tomo nem refrigerante. Adoro um vinhozinho, um chopinho, mas assim, raramente. Mas eu não tomo nem refrigerante. Então, daqui para baixo, estragou um pouquinho de tudo. Por causa Então, da química o coração dos deu uma medicamentos. inchada, mesmo. o triglicérides Que forte. subiu, a diabetes está vindo. Então, assim, uma coisa, o corpo vem uma coisa atrás da outra. E dor, eu sinto de 1 a 10, eu sinto 4. Mas já senti 26. Quando o médico falava, você está de quanto hoje? Eu falava 20. Sim. Mas assim, enquanto... eu fico meio perdida com o negócio do remédio. problema. Os Não, remédios mas não ainda tem não problema. estão. Eu vou Nossa, voltar pra cá, ótima. eu vou Pelo voltar amor pra de cá com tudo em ordem. Mas me dá muito branco, assim, os pasmos, os remédios, gente, né? normal. Mas são os remédios que me ajudam, a não estar trêmula, a não sentir de fato a dor, né? Senão eu não conseguiria nem falar com você. Eu ia estar desesperada e nervosa. Eu não fico. Mas é de 1 a 10 é 4 a dor. Você tá Nas juntas e são dores reumáticas. São dores reumáticas mesmo. Porque assim, essa bactéria ela para nas juntas, em especial nos joelhos, que eu já operei, mas não adianta. Eles até pensam em operar de novo, mas eu prefiro não mais, porque não adiantou. Não adiantou. Então, eu acho que de ela um todo, embora, embora. é, É como a cabeça aí também. rever, né? Abrir de novo, pra gente poder mexer, limpar um pouquinho mais, dar uma arrumadinha. Eu acredito que não. Eu acho que quando a gente mexe uma coisa, estraga a outra. Quando eles me perguntam, quando eu tenho opção, claro. né? Lógico, eu não vou passar por cima do médico. O médico me pergunta, você quer abrir de novo? A gente pode ter uma nova paralisia, pode ter um probleminha aqui, um probleminha ali. Eu falo, não, doutor, podemos não mexer? Podemos não mexer. O joelho, podemos não mexer? Podemos não mexer. Então, eu prefiro não mexer mais em nada, a não ser que ele fale que tem, como é o caso de amanhã, que eu tenho que fazer a história da barriguinha, do estômago, né? Estômago, já. Uma pela segunda cauterizada. vez. Exatamente. Mas é uma coisa que eu não sinto dor nenhuma, tudo bem. E só vou fazer o que eles falarem. Agora, se eu puder optar, eu não vou operar. deve Porque mais uma mexer. coisa mexe na outra. Você lembra da paralisia que eu tive nessa região? Eu tive que fazer muita fono, porque fono está, eu não sei se as pessoas sabem, está nos exercícios. E físio também está nos exercícios. Né? As pessoas acham que só físio, mas é fono também. E eram muitos dias de hospital. E quando você vai muito ao hospital, tem uma hora que você quer viver. Por exemplo, eu queria viver isso. Eu queria me trazer de volta para a vida. Eu queria me ver assim, eu não me via mais assim. Tá linda. Tanto que eu saí das redes sociais. normalzinha. Porque eu comecei a Ai, deu acreditar um num susto reality na show gente. porque eu ia lá e falava, hoje eu fiz tal tratamento. Hoje eu fiz tal tratamento. E postava. Isso não é legal, porque vira um reality show de doença. E quem está doente, e tem muita gente doente, Sônia, eu recebi mais de 5 mil pessoas por mês me mandando, que eu não consigo responder, mas eu leio grande parte do que eu posso, lógico, de dores, etc. Pessoas que não têm um plano de saúde, pessoas que precisam do SUS. O SUS vai muito bem em algumas regiões, outras não. Mas mesmo assim, eu indico que quando uma pessoa tem a dor, ela vá para o SUS procurar ajuda. Porque pode dar sorte de ter médicos maravilhosos no SUS.
Tem casos ruins e tem casos bons, mas precisa ir para o SUS, precisa da ajuda. Precisa. Ninguém pode ficar em casa se automedicando como eu fiz. Foi um grande erro inicial que eu não precisaria ter passado por tudo. Agora, espiritualmente, o significado da dor, muita gente fala que é purificação, seria isso? Então, essa menina está purificada, santificada, né? Em casa que eu estou glorificando. Tá mesmo, Não, tá existe uma mesmo. linguagem do corpo, né? Existe. E ela é cientificamente já que comprovada. Você tem muita raiva de alguém, muito tempo. Você é uma pessoa raivosa, você vai adoecer seu fígado. Tá. Você é uma pessoa magoada, vai adoecer seu estômago. Então a dor, ela pode ser reflexo. Nossa, então eu tô magoado, então tá tudo estragado. Mas você não daqui pra baixo que estragou tudo. Mas aí é não, mas química, aí né? é Remédio. consequência da tua cabeça. Muito bom, como é bom você estar na minha frente para poder explicar, né? Foi uma consequência dos remédios, não que você tenha tido essa dor. Sim. Porque eu não tenho mágoa. Você, não, te conheço, você não tem Passei medo. pra frente. Já foi. Né? Foi. Filha dor. Tirou excesso de bagagem emocional. E Ai, joga muita tudo cruz fora. para carregar os 42 anos, você te liberta, né? Não, ela liberta mesmo. Liberta. Que bom. Engraçado isso. Ela tem uma autoconfiança. Eu acho que ela está curada por conta dela. Então, assim, a dor ela vem Tanta gente. por conta de você criá-la. Que não é o caso dela. Ai, coitadinha de mim, papapá, tá. Pô, ninguém aguenta. Ou ela vem por um karma, ou vem por alguns. Para mim, ela teve alguma coisa, eu já falei há 10 anos atrás, por aí, alguma coisa muito assim, sofrida e marcou. Então aquilo fica sabe marcar o corpo? Sim, e como sei. ela tem um problema na cabeça, porque ela tem muito Marte no mapa dela, que é a cabeça, Sim. afetou a cabeça. Se fosse eu, seria a mama e assim vai. Então, as doenças dela seriam, até quando ela for embora da Terra, na cabeça. Olha, Por que conta do loucura, mapa, né, você está entendendo? gente? Tô Então não é entendendo. porque a cabeça dela é ruim que ela ficou. Não, é porque ela tem Marte em tudo quanto é lugar do mapa dela. Então o ponto fraco dela é a cabeça. É a cabeça. O outro é o coração, o outro é. Então tá. Eu acho que é assim, eu acho que foram marcas da vida. Entendi. Agora, essa dor colossal que ela passou, Deus não. Existe uma frase: Deus não erra. Deus não erra. Então, se eu estou passando por isso, que conversa que é essa? O que eu tenho que tirar de lição desse converser todo que está acontecendo na minha vida? Por quê? Na hora eu vou estar muito emocionada e não vou perceber o que e por quê. Mas depois, com a autorreflexão O que ela tempo já vai faz, mostrando ela vai falar, o pô, que então seria, é né? aquilo, é isso. Quer dizer, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que me desfazer disso. É uma limpeza mesmo, é um Ajax na É alma. verdade. Sabe uma coisa que as pessoas perguntaram muito, eu até citei aqui, e eu acho até pesado.